Sobre o fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação, disciplina Visualização Computacional. Olá, eu sou o professor José Avelino Placa e nós vamos continuar com as nossas aulas de visualização computacional. O professor José Avelino Placa está atrás de um púlpito de acrílico no estúdio da Univesp. À direita, slides surgem como efeitos gráficos. No primeiro, o nome da disciplina e o tema da aula: Data Storytelling. Na aula de hoje, nós vamos abordar um assunto extremamente interessante, que é o Data Storytelling. A gente pode entender Data Storytelling como uma técnica de se contar histórias com dados, e que é extremamente útil na área de ciência de dados. Para abordar esse tema, a gente vai falar uma breve introdução sobre Data Storytelling, vamos falar sobre aplicações de Data Storytelling em Big Data e ver alguns casos de uso de sucesso na aplicação dessa técnica. No slide nomeado Tópicos, as informações. 1. Introdução a Data Storytelling. 2. Data Storytelling em Big Data. 3. Casos de uso. Bom, o que é então Data Storytelling? Né? É o processo de apresentar uma narrativa, contar uma história com dados. Né? Sempre quando a gente conta uma história, existem vários elementos que são associados a esse ato de se contar história. Primeiro, nós conseguimos prender mais a atenção do ouvinte, né? Quando ele está escutando uma história. Né? A história traz elementos que ativam determinadas sensações na pessoa que está ouvindo, como nós vamos ver, né? E eu consigo uma riqueza maior na hora de transmitir a ideia, o fato que eu quero transmitir. No slide explicado com o título O que é Data Storytelling, a informação é o processo de apresentar uma narrativa ou contar histórias com dados. Abaixo, desenho de um homem sentado a uma mesa com um notebook e uma mulher em pé à direita, com uma das mãos no queixo e a outra na cintura. À frente deles, gráficos de colunas, de linhas, de pizza e de área. Fonte freepik.com. Tá? Então, quais são os elementos principais que a gente vai ver nessa técnica de Data Storytelling? Eu vou ter narrativa, recursos visuais e dados. Esses três elementos têm que serem trabalhados em conjunto para que eu possa ter uma narrativa consistente, que explique e faça com que a minha plateia entenda perfeitamente o que eu quero transmitir. Eu preciso ter recursos visuais adequados para chamar a atenção, esclarecer as eventuais dúvidas que a plateia pode ter, né? E eu preciso, né, entregar uma ideia. Né? Toda a minha apresentação está focada em explanar uma ideia para que a plateia possa tirar conclusões, ter insights e encaminhar um processo de tomada de decisão. Tá? No slide explicado com o título Principais elementos do Data Storytelling, um diagrama de Venn composto por três círculos coloridos interseccionados. Círculo amarelo nomeado narrativa, com um ícone de duas máscaras sobrepostas, uma de rosto feliz e outra de rosto triste. Círculo vermelho nomeado recursos visuais, com um ícone de um gráfico de colunas dentro de um gráfico de setores. Círculo azul nomeado dados, com um ícone de três cilindros empilhados. As intersecções de cor cinza são: entre narrativa e recursos visuais está engajar, entre recursos visuais e dados está esclarecer, entre dados e narrativa está explicar, e ao centro, na cor branca, a intersecção dos três círculos nomeada mudança. Fonte adaptada de Dykes 2016. Como é que o Data Storytelling afeta o cérebro? É interessante a gente ver essa correlação. Sempre que a gente conta uma história, né, a pessoa se interage de alguma maneira com o narrador. Né? Essa história ela ativa determinados elementos emotivos na pessoa, tanto é que todos nós aqui, quando escutamos uma história de impacto emocional, mais facilmente gravamos essa história, fazemos correlações com essa história, e tanto o narrador quanto o ouvinte se identifica com a história. Né? Então, as áreas do cérebro afetadas na narração de uma história são importantes para que haja, né, essa identificação do ouvinte com a história que está sendo narrada e essa história possa ser guardada na memória,
referenciada, né, lembrada pelo ouvinte. Né? Esse é o intuito de se fazer uma boa narração da história. No slide explicado com o título Como o Storytelling Afeta o Cérebro, um desenho de fundo amarelo com a silhueta de uma cabeça em perfil e o cérebro destacado em rosa. Da imagem saem 4 linhas que indicam as informações. Acoplamento neural, uma história ativa, partes do cérebro que permitem ao ouvinte transformar a história em suas próprias ideias e experiências, graças a um processo chamado acoplamento neural. Espelhamento. Os ouvintes não apenas experimentarão a atividade cerebral semelhante entre si, mas também para o falante. Dopamina. O cérebro libera a dopamina no sistema quando experimenta um evento com carga emocional, tornando-o mais fácil de lembrar e com maior precisão. A atividade do córtex. Ao processar fatos, 2 áreas do cérebro são ativadas, a área de Broca e a área de Wernicke. Uma história bem contada pode envolver muitas áreas adicionais, incluindo o córtex motor, o córtex sensorial e o córtex frontal. Bem, a gente já viu em outras aulas, né, o processo de construção, né, de um gráfico, né, ou de um painel de visualização de dados. A gente tem praticamente 3 grandes etapas, que é a etapa de obter os dados, a etapa de construir ou transformar esses dados e a etapa de apresentar. Isso pode até ser feito por uma mesma pessoa, mas eu posso ter o especialista em dados, né, que vai unicamente cuidar da extração desses dados, o especialista em elaborar um roteiro, como que eu vou organizar esses dados, né, para que eles possam fazer sentido numa história, e depois o especialista em efeitos visuais, que vai escolher o melhor tipo de gráfico, o melhor tipo de apresentação para contar essa história. Isso tudo considerando, né, os fatores externos, que é o público que eu quero atingir, né, e os recursos e o meio aonde eu vou contar essa história. Tá? No slide explicado com o título Processo Visual de Data Storytelling, um fluxograma dividido em 3 etapas, da esquerda para a direita. Etapa Explorar dados. Analista de dados. 2 caixas cinza lado a lado nomeadas Dados e Trechos. Uma seta cinza nomeada Explorar e Analisar sai de dados e aponta para trechos, e outra seta cinza sai de trechos e aponta para dados. As 2 setas formam um ciclo. Etapa Construir a história, roteirista. Uma seta azul nomeada Coletar fatos sai de roteirista e aponta para analista de dados. Abaixo de roteirista, 2 caixas azuis lado a lado nomeadas Pedaços, História e Enredo. Uma seta azul horizontal nomeada Fazer conexão lógica sai de trechos, na etapa Explorar dados, e aponta para Pedaços, História. Uma seta azul nomeada Ordenar pedaços história sai de pedaços história e aponta para enredo, e outra seta azul sai de enredo e aponta para pedaços história. As 2 setas formam um ciclo. Etapa Apresentar a história é dividida em 2 funções. Editor. Uma seta verde nomeada Construir a apresentação sai de enredo na etapa Construir a história e aponta para uma caixa verde abaixo de Editor nomeada Material História. Apresentador e audiência. Uma seta verde nomeada Compartilhar História sai de Material História na função Editor e aponta para uma caixa verde na função Apresentador e Audiência, nomeada História Compartilhada. Uma linha tracejada conecta a caixa História Compartilhada a uma caixa verde de borda tracejada nomeada História Percebida, com um ícone da silhueta de 3 pessoas abaixo. Uma seta verde nomeada Responder entrada sai de História Compartilhada e aponta para História Percebida, e outra seta verde nomeada Fornecer entrada sai de História Percebida e aponta para História Compartilhada. As 2 setas formam um ciclo. Abaixo do fluxograma, uma caixa nomeada Fatores Externos, com um ícone da silhueta de 3 pessoas nomeado Público-Alvo. Do ícone saem 2 setas bidirecionais. A primeira, diagonal para a direita e para cima, aponta para uma caixa nomeada Configuração. A segunda, diagonal para a direita e para baixo, aponta para uma caixa nomeada Meio. Entre as 2 caixas Configuração e Meio, uma seta bidirecional vertical. Da caixa Fatores Externos, saem 2 setas marrons à esquerda e 2 à direita, aqui numeradas de 1 a 4. Seta 1 aponta para o esquema de analista de dados. Seta 2 aponta para o esquema de roteirista. Seta 3 aponta para o esquema de editor. Seta 4 aponta para o esquema de apresentador e audiência. Fonte adaptada de Lee et al. 2015. Bom, a gente tem diversos tipos de cenários e configurações para o Data Storytelling.
Basicamente, né, o que vai mudar é se a minha apresentação vai ser assíncrona ou síncrona, ou seja, se eu vou ter uma plateia que vai estar acompanhando essa apresentação, ou simplesmente vou deixar um painel, um gráfico para ser acessado num tempo diferente, né, num site da internet, se vai haver interação ou não do meu público com a apresentação, né, e o local, se é um local fechado, né, e, obviamente mais controlado, a um local distribuído, né, onde eu esteja sujeito a outras variações. Fazer uma apresentação de algo onde o meu público vai acessar do celular, eu tenho que tomar cuidados diferentes quando eu estou fazendo uma apresentação para uma plateia fechada, né? Uma plateia fechada, o público está concentrado, já sabe de antemão o que vai ser apresentado, né? Já tem todo um protocolo a ser seguido. Enquanto que uma apresentação que o meu público vai ver no celular, ele pode estar vendo quando ele está pegando o ônibus, o metrô, quando ele está fazendo exercício, enfim, né? Eu tenho essa variação no ambiente que isso também, evidentemente, influencia na percepção do meu leitor. Tá? No slide explicado com o título Exemplos de cenário e configuração para o Data Storytelling, uma tabela com 4 colunas, nomeadas Cenário de exemplo, tempo, local e nível de participação da audiência. Linha 1, cenário de exemplo, apresentação ao vivo, tempo síncrono, local situado, nível de participação da audiência baixo. Linha 2, cenário de exemplo, discussões dinâmicas, tempo síncrono, local situado, nível de participação da audiência alto. Linha 3, cenário de exemplo, vídeos gravados, infográficos estáticos, tempo assíncrono, local distribuído, nível de participação da audiência baixo. Linha 4, cenário de exemplo, visitas guiadas, infográficos interativos, tempo assíncrono, local distribuído, nível de participação da audiência alto. Fonte adaptada de Lee et al., 2015. Bom, no Big Data, né, a arte de se usar as técnicas de Data Storytelling está cada vez mais crescente. Eu preciso tratar um grande volume de dados e fazer com que esse grande volume de dados faça sentido para o meu público, né? Então, essas técnicas de Data Storytelling Big Data são extremamente importantes, porque senão eu vou deixar escapar alguma característica importante que deva ser bem trabalhada na minha apresentação, e aí eu não vou estar atingindo o meu objetivo de estar transmitindo aquela ideia para o meu público-alvo. No slide explicado com o título Data Storytelling em Big Data, um desenho. À direita, o título Data Storytelling e um diagrama de Venn com 3 círculos coloridos interseccionados. Círculo amarelo pastel nomeado com o que seu público se preocupa. Círculo amarelo nomeado o que o editor escreve sobre. Círculo salmão nomeado suas histórias. Ao centro, na intersecção dos 3 círculos, um ícone de 2 máscaras sobrepostas, uma feliz e uma triste. Uma seta azul grossa sai do diagrama e aponta para o título Business Intelligence, à esquerda. O título é envolto por uma circunferência azul com 6 ícones. Um monitor com um gráfico de linhas, um gráfico de pizza com um setor ligeiramente separado, um Erlenmeyer com líquido e bolhas, um celular com um cifrão dentro e um balão de fala, um monitor com um gráfico de linhas, uma tela de projeção com uma seta horizontal em zigue-zague apontada para o canto superior direito. Fonte datastorytelling.com.br. Bom, aqui está um exemplo, né, de uma empresa manufatura que costumava enviar relatórios para os seus vendedores, funcionários, promotores, né? E muitos deles não davam tanta atenção àquele conjunto de informações extensos, né? Com muitos números, né? E a empresa resolveu adotar uma técnica, né, de Data Storytelling e produzir apresentações com gráficos, com imagens, né, com efeitos, né, visuais. E a partir desse momento houve um interesse muito maior, como o gráfico pode notar, a partir da data que foi implantado, dos seus funcionários. Então, a empresa usou da estratégia para que a sua própria equipe interna se engajasse mais, uma vez que ela estava interagindo mais, estava entendendo mais as informações daquela empresa através de gráficos, através de uma sequência muito bem encadeada das informações que permitia que eles
se identificassem com o que estava ocorrendo com relação às operações da empresa e principalmente se interessassem mais em verificar essas informações. No slide explicado, o título Data Storytelling em Big Data. Um gráfico de eixo X nomeado tempo/dias, com marcações de 1º de setembro de 2015 até 26 de setembro de 2017, e eixo Y nomeado número de usuários diários, com valores de 0 até 80. O gráfico é dividido em 3 partes, 2015, 2016 e 2017, e é composto por várias colunas lado a lado, e as marcas das seguintes datas no eixo X: 2015, 1º, 15 e 29 de setembro, 13 e 27 de outubro, 10 e 24 de novembro, 8 e 22 de dezembro, 2016, 5 e 19 de janeiro, 2 e 16 de fevereiro, 1º, 15 e 29 de março, 12 e 26 de abril, 10 e 24 de maio, 7 e 21 de junho, 5 e 19 de julho, 2, 16 e 30 de agosto, 13 e 27 de setembro, 11 e 25 de outubro, 8 e 22 de novembro, 6 e 20 de dezembro, 2017, 3, 17 e 31 de janeiro, 14 e 28 de fevereiro, 14 e 28 de março, 11 e 25 de abril, 9 e 23 de maio, 6 e 20 de junho, 4 e 18 de julho, 1º, 15 e 29 de agosto, 12 e 26 de setembro. De 1º de setembro de 2015 até 13 de setembro de 2016, as colunas apontam majoritariamente entre 0 e 10 usuários diários, com algumas exceções que estão entre 10 e 30 usuários. Na data 30 de agosto de 2016, uma seta intitulada A Disseminação de Data Storytelling começa. Aponta para a coluna correspondente à data a partir de 27 de setembro de 2016. As colunas passam a crescer e ficam entre 10 e 40 usuários diários. Há uma breve queda em 3 de janeiro de 2017, em que as colunas permanecem na linha de 20 usuários e voltam a crescer entre 17 de janeiro e 20 de junho, ficando entre 20 e 60. A outra queda entre 20 de junho e 1º de agosto de 2017, com os valores entre 20 e 40 usuários. As colunas voltam a crescer entre 15 de agosto e 26 de setembro de 2017 e ficam entre 40 e 70 usuários. Abaixo do gráfico, uma nota de rodapé. Observação: o número baixo de usuários em janeiro, julho e agosto no período de 2015 a 2017 podem ser explicados pelos períodos de férias de inverno e verão, e os picos nos períodos de 2015 a 2016 podem ser explicados pelas sessões de treinamento na plataforma BDA, fonte adaptada de Boldosova 2019. Bom, algumas dicas, né, do Data Storytelling. A primeira delas é identificar o público. Para quem eu vou fazer a apresentação? É um público altamente especializado naquele assunto ou é um público leigo? É um público que vai acessar aquela minha informação através de tablet, através de celular? Ele vai acessar da casa dele, vai acessar no trabalho? Né? É um público que já faz parte da clientela que eu atinjo ou quero angariar novos clientes. Então, essa identificação do público é um fator importante, deve ser feito com critério para que efetivamente a minha apresentação possa atingir de forma desejada a mensagem que se deseja transmitir. No slide explicado com o título Dicas de Data Storytelling, no tópico 1. Identifique seu público. Abaixo, uma ilustração com gráficos de setores e de colunas com linhas, moedas empilhadas e uma flecha espetada em um alvo. No centro, 6 ícones de perfis de pessoas dispostos em 2 colunas, entre homens e mulheres, jovens e idosos. Os ícones estão dentro de uma mira circular. À direita, um homem sentado no chão usa um notebook, uma mulher em pé com um celular. Acima, sentada sobre a mira, uma mulher usa um notebook. À direita, um homem sorri e uma mulher tira uma selfie. Baseado. Storytelling com dados. Cole Nussbauer na Flick. A outra dica é insights, foco na ação e transparência. O que quer dizer isso? Um dos grandes objetivos de se montar uma apresentação com visualização de dados através das técnicas de Data Storytelling é permitir que a plateia tire conclusões. Muitas vezes que o próprio design não tem
condições de tirar. Então, o especialista, né, ou a plateia que está focada no negócio vai ter condições de tirar esses insights. É preciso que a apresentação tenha um foco, né? Eu preciso focar em algo que seja relevante para a minha organização. Seja ela uma organização comercial, então eu vou focar em aumento de vendas, fidelização de clientes. Se é minha empresa de prestação de serviço, eu vou focar, né, na qualidade do atendimento. Enfim, eu preciso ter um foco. Eu não vou contar uma história com dados que não tenha um encadeamento lógico para que o ouvinte possa tomar conhecimento daquilo que está sendo apresentado, né, e entender quais são os pontos importantes, tirar os seus insights, tirar suas conclusões, efetuar eventualmente previsões e coisas nesse sentido. O outro ponto é a transparência. É muito ruim se preparar uma apresentação tentando maquiar dados, esconder dados, selecionar dados. Então, o dado é o que é, né? Cabe a quem está montando essa apresentação ser fiel a contar a história verdadeira, né? Então, tem um exemplo aí que está bem comum aí na época que estamos vivendo, da pandemia da Covid-19, que faz uma comparação do número de casos e o número de óbitos num determinado momento do tempo entre o Brasil e alguns grupos de países, onde se compara a população desses países, se compara com a população do Brasil e se chega a uma conclusão talvez precipitada de que aqui morria muito menos pessoas, né, do que nesse grupo de países, o que não é totalmente verdade, porque esses países foram escolhidos a dedo. Tem países aí que deveriam estar aí, que tem uma população grande, que tem um número não tão grande de casos, né, e que faria com que esses resultados se modificassem. Por exemplo, a China não aparece aí, a Alemanha não aparece aí, a Coreia do Sul também não aparece. Então, quem montou isso já montou com a intenção de induzir algumas conclusões. Então, esse é um outro cuidado, porque uma vez que a plateia identifica, vamos dizer assim, uma tendência a induzir o público a tirar determinadas conclusões, se perde, evidentemente, toda a credibilidade. No slide explicado o tópico. 2. Insights. Foco na ação e transparência. Abaixo, 5 imagens. Sobre fundo claro, 7 bancos de dados cilíndricos. Ao centro está o banco maior, prateado e laranja, e ao redor 6 bancos menores, prateados e azuis, que se interligam ao banco central por cabos azuis. Sobre fundo azul, quadradinhos laranjas, marrons, cinza e brancos empilhados em diferentes formatos e espalhados. No canto inferior esquerdo, o ícone do Python. Ao centro, uma lupa preta amplifica alguns quadrados cinza. Sobre fundo branco, uma lâmpada gigante com uma fechadura. Um homem com uma chave está em uma escada apoiada na lâmpada. Ao redor, nuvens e ícones de envelope e engrenagem, alvo com uma flecha espetada, notas de dinheiro e gráficos de colunas. Sobre fundo claro, um gráfico de colunas com uma seta vermelha crescente acima. Sobre fundo branco, desenho de um homem com um tablet. Ele aponta para uma placa que tem 2 setas para a esquerda e uma para a direita. Ao redor, engrenagens. Baseado storytelling com dados. Cole Nasbauer Knifke. À direita, uma imagem com exemplos sobre os casos de Covid-19 citado pelo professor. Sobre fundo branco, o título Quer comparar? Compare assim. Balanço de 102 dias do primeiro caso. Abaixo à esquerda, ícones das bandeiras de 7 países: França, Itália, Espanha, Bélgica, Portugal, Suíça e Áustria. E os dados: população dos 7 países, 211.728.578. Confirmados, 820.436. Recuperados, 319.656. Total de óbitos, 103.995. À direita, um ícone da bandeira do Brasil e os dados. População, 212.463.372. Confirmados, 710.887. Recuperados, 302.084. Total de óbitos, 37.312. Uma outra dica é uma visualização eficaz com texto simples. O que quer dizer isso?
Existe uma autora famosa nessa área, que é a Colin Nussbaumer, autora do livro Data Storytelling com Dados, né? E ela diz que em 91% dos casos basta um gráfico simples para transmitir a ideia. Né? Pode ser um gráfico de dispersão, um gráfico de linhas, né? Um gráfico de inclinação, né? Uma tabela, né? Um mapa de calor. Né? Dependendo do que eu quero transmitir, eu não preciso pensar em efeitos visuais, né? Muito sofisticados. Né? Basta um desses gráficos, são comuns para transmitir a ideia desejada. Né? Então, aí temos outros exemplos, né? Gráfico de barras horizontais, barras verticais. Nós vamos ver alguns detalhes em slides mais para frente a respeito de colocar ou não legenda, ou colocar o rótulo no próprio gráfico. Isso vai depender do número de variáveis, né? Vocês estão vendo que no primeiro gráfico existe uma legenda, eu tenho um número razoável de variáveis. No segundo gráfico, já se optou por colocar o rótulo no próprio gráfico, eu não tenho um número tão grande de variáveis. Então, tem alguns detalhezinhos que podem ser utilizados para melhorar a qualidade da informação que se deseja transmitir. Tá? No primeiro slide é explicado o tópico 3. Visualização eficaz. Texto simples. Abaixo uma caixa bordô com a informação, 91% dos casos. À direita, 5 exemplos de gráficos. Gráfico de dispersão, formado por um eixo X e um eixo Y. O gráfico contém uma linha pontilhada crescente, com pontos vermelhos próximo às extremidades. Gráfico de linha, formado por um eixo X e um eixo Y, o gráfico possui uma linha azul que faz movimentos crescentes, decrescentes e estacionários. Gráfico de inclinação é composto por 6 pontos na vertical à esquerda, pertencentes a A, e 6 pontos na vertical à direita, pertencentes a B. Cada ponto representa um mês de janeiro a junho, com valores distintos, e estão dispostos em ordem decrescente. Os valores dos meses da coluna A são diferentes da coluna B. Logo, os meses estão em posições distintas. Os meses da coluna A estão interligados por linhas ao mês correspondente na coluna oposta. Tabela. Uma tabela de 5 linhas e 3 colunas numeradas de 1 a 3. Mapa de calor. Em uma tabela, 10 linhas e 4 colunas nomeadas rótulos de linha, soma de loja 1, soma de loja 2 e soma de loja 3. Os valores da tabela são destacados em blocos coloridos em tons de verde, amarelo e vermelho. Baseado. Storytelling com dados. Cole Nussbaumer Knifke. No segundo slide é explicado a continuação dos exemplos com 6 gráficos. Barras horizontais, gráfico com marcações verticais de 0 a 150 e 4 barras coloridas com os valores 110, 90, 120 e 50. Abaixo legenda com a cor de cada barra. Barras verticais, gráfico com eixo X e Y representados por setas e 4 colunas coloridas nomeadas de A até D. Barras horizontais empilhadas, 3 barras horizontais, uma acima da outra, composta pelas cores azul, amarelo e vermelho. Em cada barra, as cores têm tamanhos diferentes. Barras verticais empilhadas. Em um gráfico de eixo X e Y, 4 colunas nomeadas de A a D posicionadas lado a lado e compostas pelas cores azul, amarelo, verde e vermelho. Em cada coluna, as cores têm tamanhos diferentes. Cascata. Em um gráfico de eixo X e Y, uma coluna azul que vai aproximadamente de 0 a 5.000 no eixo Y, 5 colunas vermelhas que vão de 4.100 até 5.000, de 4.000 até 4.100, de 3.900 até 4.000, de 3.800 a 3.900 e de 3.050 até 3.800, e outra coluna azul que vai de 0 até 3.050. Área quadrada. No gráfico, um retângulo dividido em 4 partes iguais. A parte superior esquerda e as 2 partes inferiores são azuis. A parte superior direita é amarela e dividida em 4 partes menores. Baseado. Storytelling com dados. Cole Nussbaumer Knifke. A outra dica, né, se eu tenho apenas um único valor a ser informado, eu não necessariamente preciso de um gráfico. Né? Então, eu quero dizer que num determinado estabelecimento, eu tive 91% de presença da minha plateia. Eu não preciso de um gráfico, fazer um gráfico, uma barra única ali. Eu faço um quadro, né, um CAD com aquela informação e coloco ela em destaque.
No slide explicado, tópico 3, visualização eficaz, texto simples, e abaixo a caixa bordô com a informação, 91% presença. À direita da caixa, um gráfico nomeado percentual de presença com valores no eixo Y de 0 a 120 e uma coluna numerada 1 com valor médio de 90. Abaixo o texto. O fato de você ter alguns números não significa que você tem que ter um gráfico. Baseado, Storytelling com dados, Cole Nussbaumer-Knifke. Né? O outro ponto é uso de tabelas. Né? Não é tão indicado usar tabelas em apresentação. Essa tabela que vocês estão vendo aí, provavelmente vocês estão mais preocupados agora em ler as colunas da tabela, entender melhor aí o preço, né, de cada carro desses e não estão prestando atenção no que eu estou falando. Né? Então, é importante ter isso em mente para a gente evitar esse uso demasiado de tabela em apresentações. O outro ponto é que a tabela deve ser simples de ser lida e entendida. Então, fazer tabelas com muitas cores, muitos destaques, barras com sombreamento, como é esse exemplo de baixo, não é uma boa. Acaba também desviando o foco que deveria ser nos dados com os efeitos da tabela. No slide explicado, tópico 4, uso de tabelas, design de tabelas. Abaixo duas tabelas, ambas com os mesmos dados. A primeira é azul e com as informações em tamanho de fonte grande na cor branca. A segunda tem a linha com os nomes das colunas em verde, as linhas com os dados em cinza e o tamanho da fonte pequena. As retas que formam as cédulas da segunda tabela são grossas e brancas. As tabelas contêm 7 colunas nomeadas idade, cor do carro, tipo do carro, quantidade de dias, quantidade de filhos, salário estimado e preço do carro atual. Os dados são: linha 1, idade 38, cor do carro cinza, tipo do carro sedã pequeno, quantidade de dias 15, quantidade de filhos 4, salário estimado 7 mil, preço do carro atual 23 mil. Linha 2, idade 40, cor do carro cinza, tipo do carro sedã médio, quantidade de dias 21, quantidade de filhos 4, salário estimado 8 mil, preço do carro atual 28 mil. Linha 3, idade 40, cor do carro cinza, tipo do carro SUV grande, quantidade de dias 14, quantidade de filhos 4, salário estimado 9 mil, preço do carro atual 39 mil. Linha 4, idade 40, cor do carro cinza, tipo do carro SUV grande, quantidade de dias 18, quantidade de filhos 4, salário estimado 7.500, preço do carro atual 45 mil. Linha 5, idade 42, cor do carro cinza, tipo do carro SUV média, quantidade de dias 32, quantidade de filhos 2, salário estimado 6.800, preço do carro atual 36 mil. Linha 6, idade 39, cor do carro branco, tipo do carro hatch pequeno, quantidade de dias 5, quantidade de filhos 1, salário estimado 5.400, preço do carro atual 31 mil. Linha 7, idade 37, cor do carro branco, tipo do carro hatch pequeno, quantidade de dias 7, quantidade de filhos 3, salário estimado 7 mil, preço do carro atual 39 mil. Linha 8, idade 36, cor do carro branco, tipo do carro sedã pequeno, quantidade de dias 40, quantidade de filhos 4, salário estimado 9.400, preço do carro atual 33 mil. Linha 9, idade 43, cor do carro branco, tipo do carro sedã pequeno, quantidade de dias 34, quantidade de filhos 3, salário estimado 10.100, preço do carro atual 28 mil. Linha 10, idade 41, cor do carro branco, tipo do carro SUV pequena, quantidade de dias 41, quantidade de filhos 4, salário estimado 7.600, preço do carro atual 35 mil. Baseado, Storytelling com dados, Cole Nussbaumer-Knifke. O mapa de calor é uma boa ideia para se destacar variações. Então, vocês estão vendo um exemplo aí, onde claramente, né, a gente já vê que o bairro 2, o bairro 3 e o bairro 5 tem alguma coisa diferente dos demais bairros. Né? Então, o mapa de calor é uma ótima ideia para se trabalhar com variações, né, que possam estar ocorrendo entre diversas categorias. No slide explicado, o tópico 5, mapa de calor. Abaixo, duas tabelas com os mesmos dados. A primeira é colorida em tons de verde e com tamanho de fonte grande. A segunda é azul e com as informações em tamanho de fonte pequena.
As tabelas contêm 4 colunas. A primeira tem os nomes de cada linha e as seguintes são nomeadas Y, X e Z. Os dados de ambas são: linha 1, bairro 1, Y 20%, X 5%, Z 15%. Linha 2, bairro 2, Y 10%, X 40%, Z 10%. Linha 3, bairro 3, Y 25%, X 40%, Z 50%. Linha 4, bairro 4, Y 30%, X 10%, Z 10%. Linha 5, bairro 5, Y 5%, X 50%, Z 60%. Linha 6, bairro 6, Y 20%, X 10%, Z 10%. Na primeira tabela, os dados de 5 e 10% estão em verde bem claro, de 15 e 20% em verde claro, de 25 e 30% em verde médio, de 40% em verde escuro, de 50 e 60% em verde musgo. Baseado, Storytelling com dados, Cole, Nussbaumer, Knifke. Uma outra questão, eu uso gráfico ou tabela? Bom, o gráfico ele tem um efeito visual mais poderoso do que a tabela, né? Ele chama mais atenção. Então a gente está vendo uma tabela, eu estou vendo um gráfico correspondente, o gráfico rapidamente eu já vejo, né, os elementos que estão com maior valor, aqueles que estão menor valor. Então o gráfico ele atinge o nosso sistema visual de uma forma mais rápida. No slide explicado, o tópico 6. Gráficos ou tabelas. Abaixo à esquerda, uma tabela de 2 colunas nomeadas tipo e preço. Linha 1. Tipo sedã pequeno, preço 23 mil. Linha 2. Tipo sedã médio, preço 28 mil. Linha 3. Tipo SUV grande, preço 39 mil. Linha 4. Tipo SUV grande, preço 45 mil. Linha 5, tipo SUV média, preço 36 mil. À direita, um gráfico de colunas com os valores do eixo Y entre 0 e 50 mil e os valores das colunas aproximados. Coluna sedã pequeno, 23 mil. Coluna sedã médio, 28 mil. Coluna SUV grande, 39 mil. Coluna SUV grande, 45 mil. Coluna SUV média, 36 mil. Abaixo o texto. Gráficos interagem com o nosso sistema visual mais rapidamente. Baseado, Storytelling com dados, Cole, Nussbaumer, Knifke. O gráfico de dispersão é muito bom para mostrar a relação entre duas grandezas, a gente já viu esses exemplos em aulas anteriores. No slide explicado, o tópico 7. Gráficos de dispersão. Abaixo um gráfico nomeado roubo, outros versus taxas de desemprego. De eixo X com valor de 8,5 a 12 e eixo Y com valor de 7.000 a 11.500. Uma linha diagonal crescente nomeada linear, roubo outros Y, passa aproximadamente nos valores. Ponto inicial, 9, 8.400. Ponto médio, 10,3, 9.000. Ponto final, 11,6, 9.900. Ao redor da linha, 27 pontos azuis nomeados roubo outros Y. E aqui, numerado de P1 a P27, estão aproximadamente nas posições. P1, 9, 8.500. P2, 9,5, 8.850. P3, 9,6, 8.600. P4, 9,9, 8.850. P5, 10, 8.600. P6, 10, 9.500. P7, 10,3, 8.300. P8, 10,3, 8.900. P9, 10,4, 8.800. P10, 10,5, 8.400. P11, 10,6, 8.550. P12, 10,6, 9.750. P13, 10,7, 9.750. P14, 10,9, 9.200. P15, 10,9, 9.750. P16, 10,9, 11.000. P17, 11, 9.000. P18, 11,1, 9.300. P19, 11,1, 9.600. P20, 11,1, 9.200. P21, 11,2, 8.800. P22, 11,2, 9.600. P23, 11,2, 10.000. P24, 11,2, 10.300. P25, 11,3, 9.100. P26, 11,3, 9.300. P27, 11,6, 9.800. À direita do gráfico, as fórmulas.
Y igual 565,62x mais 3.267,1. R ao quadrado, 0,303. Abaixo o texto. São excelentes para mostrar a relação entre duas grandezas. Baseado. Storytelling com dados. Cole Nussbaumer-Knifke. O gráfico de linha para registrar dados contínuos também é uma boa opção, uma excelente opção. No slide explicado, o tópico 8. Gráficos de linha. Abaixo um gráfico nomeado dólar, cotações diárias, com o eixo X marcando o dia 3 de janeiro do ano 2000 ao ano 2018 e eixo Y com o valor de 1,5 até 4,5. Uma linha azul é tracejada no gráfico e passa aproximadamente pelos valores 3 de 1 de 2000, 1,8, 3 de 1 de 2001, 1,95, 3 de 1 de 2002, 2,25, 3 de 1 de 2003, 3,8, 3 de 1 de 2004, 2,8, 3 de 1 de 2005, 2,7, 3 de 1 de 2006, 2,25, 3 de 1 de 2007, 2,2, 3 de 1 de 2008, 1,75, 3 de 1 de 2009, 2,2, 3 de 1 de 2010, 1,75, 3 de 1 de 2011, 1,7, 3 de 1 de 2012, 1,8, 3 de 1 de 2013, 2,05, 3 de 1 de 2014, 2,4, 3 de 1 de 2015, 2,75, 3 de 1 de 2016, 4, 3 de 1 de 2017, 3,25, 3 de 1 de 2018, 3,25. Fonte BCB. Abaixo o texto. São ótimos para registrar dados contínuos. Baseado. Storytelling com dados. Cole Nussbaumer-Knifke. O gráfico de inclinação, ele é muito bom quando eu quero mostrar dois instantes distintos, né? Então, esse gráfico aí está mostrando, né, a evolução e queda, né, de candidatos à eleição passada, né? Então fica claro o que houve, né, de mudança, né, entre um período e outro. No slide explicado, tópico 9. Gráficos de inclinação. Abaixo um gráfico com o título Intenção de voto para presidente e a nota exibindo candidatos com mais de 4% de intenção de voto, em cenários com ou sem Lula, segundo pesquisa estimulada do Datafolha, 22/8. No gráfico, há duas linhas verticais, a esquerda nomeada cenário com Lula e a direita nomeada cenário sem Lula. Nas duas linhas, há pares de pontos coloridos que se interligam por linhas da mesma cor. Ao lado dos pontos, há fotos circulares dos candidatos. Os valores aproximados dos pontos para cada candidato em cada um dos cenários são: em vermelho, Lula, PT, cenário com Lula, 39%. Foto de Lula, uma linha decrescente pontilhada e vermelha é conectada ao segundo ponto. Cenário sem Lula, 4%, com uma foto de Haddad. Em roxo, Bolsonaro, PSL, cenário com Lula, 19%, uma linha crescente contínua e roxa conectada ao segundo ponto. Cenário sem Lula, 22%. Em preto, brancos, nulos e indecisos, com um ícone de interrogação. Cenário com Lula, 14%. Uma linha crescente contínua e preta conectada ao segundo ponto. Cenário sem Lula, 28%. Em verde, Marina, rede, cenário com Lula, 8%. Uma linha crescente contínua e verde conectada ao segundo ponto. Cenário sem Lula, 16%. Em azul, Alckmin, PSDB, cenário com Lula, 6%. Uma linha crescente contínua e azul conectada ao segundo ponto. Cenário sem Lula, 9%. Em cinza, outros candidatos. Cenário com Lula, 6%. Uma linha crescente contínua e cinza conectada ao segundo ponto. Cenário sem Lula, 7%. Em rosa, Ciro, PDT, cenário com Lula 5%, uma linha crescente contínua e rosa conectada ao segundo ponto, cenário sem Lula 10%. Em amarelo, Álvaro Dias, POD, cenário com Lula 3%, uma linha crescente contínua e amarela conectada ao segundo ponto, cenário sem Lula 4%. Abaixo o texto, utilizar quando se tem dois cenários / períodos. Baseado, Storytelling com dados, Cole Nussbaumer-Knifke. O gráfico de barras, ele é uma boa, mas a gente pode até melhorar ele, né? Se eu colocar linhas, por exemplo, para facilitar visualmente a identificação dos valores. Uma coisa que se deve evitar num gráfico de barras é não iniciar no zero. Vocês estão vendo que o segundo gráfico inicia no 40, isso causa uma distorção, isso deve ser evitado. E
E, finalmente, quando eu tiver várias categorias, eu devo agrupar por categorias para ficar mais fácil de identificar o gráfico de barra. No slide explicado, o tópico 10 gráficos de barras. Abaixo, 3 gráficos. Os 2 primeiros estão lado a lado e são compostos cada um por 4 colunas azuis. À esquerda, o primeiro gráfico tem o eixo Y com medidas de 0 a 100, com linhas horizontais a cada 10. À direita, o segundo gráfico tem o eixo Y com medidas de 40 a 100, com linhas horizontais a cada 10. As medidas das colunas em ambos os gráficos são coluna 1, 70, coluna 2, 90, coluna 3, 40, coluna 4, 40. Abaixo, o terceiro gráfico de eixo Y com medidas de 0 a 6, demarcadas por linhas horizontais a cada 1. O gráfico é composto por 12 colunas de cores azul, laranja e cinza, nomeadas respectivamente Série 1, Série 2 e Série 3. As 12 colunas são divididas em 4 grupos, denominados categorias, com uma coluna de cada cor por categoria. Os valores aproximados são categoria 1, série 1, 4,2, série 2, 2,4, série 3, 2, categoria 2, série 1, 2,5, série 2, 4,5, série 3, 2, categoria 3, série 1, 3,5, série 2, 1,8, série 3, 3, categoria 4, série 1, 4,5, série 2, 2,8, série 3, 5. Baseado, Storytelling com dados, Cole Nussbaumer-Knifke. O gráfico de cascata é uma ótima dica para eu mostrar uma evolução ao longo do tempo, né? Quando cresce, quando decai. No slide explicado, o tópico 11 gráficos de cascata. Abaixo um gráfico nomeado quarto trimestre, de eixo Y com medidas de 0 a 35.000 e composto por colunas nas cores azul, vermelho e verde. Abaixo do título, a legenda. Azul, aumento, vermelho, diminuição, verde, total. Cada coluna do gráfico tem uma legenda, uma cor e um valor. Coluna receita, cor azul, a coluna vai de 0 a 23.201, valor 23.201. A coluna custo dos produtos, cor vermelha, a coluna vai de 14.928 a 23.201, valor 8.273. Coluna margem bruta, cor azul, a coluna vai de 14.928 a 29.856, valor 14.928. Coluna administrativo, cor vermelha, a coluna vai de 28.705 a 29.856, valor 1.151. Coluna rendimento líquido, cor verde, a coluna vai de 0 a 13.777, valor 13.777. Abaixo o texto, excelente para mostrar uma sequência lógica de começo, meio e fim. Baseado, Storytelling com dados, Cole Nussbaumer-Knifke. A visão em Z, preferencialmente eu devo colocar as informações, porque visualmente a pessoa ela corre o olho da esquerda para a direita, depois de baixo para cima e depois da esquerda para a direita novamente. Né? Isso é natural do ser humano. Slide com o tópico 12, visão em Z. Abaixo, 3 setas azuis e grossas formam uma letra Z. Seta para a direita, seta diagonal para a esquerda e para baixo, seta para a direita. Baseado, Storytelling com dados, Cole Nussbaumer-Knifke. Apesar de o professor dizer que a pessoa corre o olho da esquerda para a direita, depois de baixo para cima e depois da esquerda para a direita novamente, o movimento correto é da esquerda para a direita, de cima para baixo e da esquerda para a direita. Tá? Evitar gráfico de pizzas, né? Gráfico de setores, né? Gráficos em 3D, né? Eles confundem, fica muito difícil de identificar pequenas variações. Gráficos com mais de uma escala, como é o exemplo que está ali, é um gráfico também mais difícil de identificar. Né? Evitar gráficos com muitas informações, né? Esse gráfico aí desse exemplo aí em 3D, né? Um gráfico com muitas variáveis, fica confuso. E evitar também, né, usar cores em demasia, né, que tira a atenção do usuário, né, e o exemplo a seguir sem cor, né, desse gráfico que mostra essa evolução é mais indicado, né, porque ele foca exatamente nos dados. No primeiro slide explicado, o tópico 13, evitar. Abaixo 4 gráficos. Um gráfico de setores composto por 5 partes coloridas. Um gráfico de setores em 3D composto por 5 partes coloridas. Um gráfico de rosca composto por 5 cores. Um gráfico de colunas e linhas. Baseado, Storytelling com dados, Cole Nussbaumer-Knifke.
No segundo slide, a continuação dos exemplos. À esquerda, um gráfico 3D. No eixo X, nomeado Ação, a lista. Blog View, Course Add Mod, Course Edit Section, Course Report Live, Course Report Log, Course Report Participation, Course Unroll, Course Update, Course Update Mode, Course View, Data Add, Data Fields Add, Data Record Delete, Data Templates Saved, Data Templates View, Data Update, Data View All, Forum Add Discussion, Forum Add Post, Forum Delete Discussion, Forum Update Post, Forum User Report, Forum View Discussion, Forum View Forum, Forum View Forums, Forum View Subscribers, Resource Add, Resource Update, Resource View All, Row Assign, Row Unassign, Upload, User Update, User View All. O eixo Y é nomeado contagem de hora e tem valores de 0 a 200, marcados a cada 20 por linhas horizontais. O eixo Z é composto por 9 linhas nomeadas usuário anônimo. No gráfico, pirâmides de alturas diversas, separadas por cores diferentes para cada linha, mostram os resultados para cada ação da lista. À direita do slide, 2 gráficos de cascatas em planos cartesianos. No primeiro, o eixo X é dividido em partes verticais demarcadas por linhas que se estendem pelo gráfico. E o eixo Y tem valor de 0 a 10.000, com linhas horizontais sobre o gráfico. As colunas do gráfico são coloridas e têm valores marcados. Coluna base de clientes em janeiro de 2020, cor laranja. A coluna vai de 0 a 4.900, valor 4.900. Coluna novos clientes orgânico, cor azul. A coluna vai de 4.900 a 9.900, valor mais 5.000. Coluna clientes aquisições, cor verde. A coluna vai de 9.900 a 10.900, valor mais 1.000. Coluna clientes perdidos, cor vermelha. A coluna vai de 10.900 a 7.900, valor menos 3.000. Coluna total de clientes dezembro de 2020, cor laranja. A coluna vai de 0 a 7.900, valor 7.900. Abaixo, o segundo gráfico de cascata, semelhante ao primeiro, com as mesmas medidas do eixo Y, os mesmos nomes das colunas e os mesmos valores do gráfico anterior. As colunas estão na cor branca e o gráfico não apresenta divisões verticais e horizontais. Baseado, Storytelling com dados, Cole Nussbaumer-Knifke. Alguns princípios da Gestalt, né, também devem ser observados. Então, elementos próximos tendem a ser considerados como do mesmo grupo, assim como elementos similares, do mesmo tamanho, a região comum, o fechamento, a continuidade, são todos técnicas da Gestalt que a gente pode aplicar na construção dos nossos gráficos. No slide explicado, o tópico 15. Utilizar o princípio de Gestalt. Abaixo, 5 imagens. 1. Princípio da proximidade. Sobre fundo branco, círculos verdes agrupados. 4 círculos dispostos em 2 linhas e 2 colunas. 2 círculos em uma linha. 6 círculos dispostos em 2 linhas e 3 colunas. 2. Princípio de similaridade. Sobre fundo branco, figuras geométricas azuis em 3 grupos. Um grupo com 9 figuras dispostas em 3 linhas e 3 colunas, 3 triângulos, 3 quadrados e 3 círculos entre tons claros e escuros. Um grupo com 9 círculos dispostos em 3 linhas e 3 colunas, linha 1 e 3 com círculos brancos com circunferência azul e linha 2 com círculos azuis. Um grupo com 42 círculos azuis dispostos em 7 colunas e 6 linhas. Colunas ímpares com círculos médios e colunas pares com círculos pequenos. 3. Região comum, fundo branco com 15 círculos cinza, dispostos em 3 linhas e 5 colunas. Os círculos contidos nas 3 primeiras colunas estão envoltos por um quadrado preto nomeado Grupo A. 4. Fechamento, fundo branco com círculos azuis. À esquerda, 4 círculos dispostos em 4 cantos simétricos. Em cada círculo, 25% da figura está em branco e formam os cantos de um quadrado. À direita, 3 círculos dispostos, um acima e ao centro e 2 abaixo, um em cada canto. Cerca de 20% de cada círculo está em branco e formam os cantos de um triângulo. 5. Continuidade, fundo branco com figuras geométricas azuis divididas em 3 grupos. À esquerda, 5 quadrados agrupados em diagonal, do mais escuro para o mais claro,
E abaixo, 9 círculos pequenos enfileirados na diagonal. Ao centro, uma linha azul pontilhada forma um quadrado. À direita, retângulos finos dispostos paralelamente do mais escuro ao mais claro formam um retângulo grande em degradê. Baseado, Storytelling com dados, Cole Nussbaumer Knifke. Vamos ver rapidamente alguns exemplos que constam no livro básico da disciplina. Eu tenho uma galeria de artes que quer implementar as suas vendas e atrair novos colecionadores. Esse é o meu objetivo, né? Então, eu tenho que planejar como que eu vou explorar os dados, como é que eu vou contar a minha história e como é que eu vou apresentar a minha história. Essas são as etapas do Data Storytelling, tá? No slide, intitulado Casos de Uso, Galeria de Artes, um esquema. Na parte superior, uma faixa colorida com 3 etapas que apontam para a direita. Em verde, explore os dados. Em laranja, construa a história. Em roxo, apresente a história. Na etapa Explore os dados, um retângulo verde nomeado Dados, dividido em 2 partes. Na primeira, nomeado Dataset, caixas rosa, obras artistas comercializadas. Trend, palavras-chave. Base de dados, resultado de leilões artes. Pesquisa avaliadores, relações artistas e galerias. Na segunda parte, nomeada Fontes Caixas Azuis, CRM Galeria, Google Trend, Form Galeria, PX, Art Basel. Leilões. À direita, outro retângulo verde nomeado Análise, dividido em 2 partes. Na primeira, nomeada Informações Caixas Coloridas. Em rosa, Histórico de Vendas Galeria. Em rosa, Resultado revenda de clientes da galeria. Em lilás, vendas dos leilões 2020. Em cinza, obras versus países. Em rosa, indicadores de avaliação. Na segunda parte, nomeada Insights, uma caixa amarela. Previsão de venda futura de uma obra de arte. Entre os 2 retângulos verdes, 2 setas formam um círculo e apontam de um retângulo para o outro. Na etapa Construa a História, 3 retângulos laranja. Retângulo nomeado Tema com uma caixa azul com o escrito Arte, seguido de 3 cifrões. Uma seta para baixo sai do primeiro retângulo e aponta para o segundo retângulo nomeado Argumento com caixas azuis. Cenário atual da arte. Indicadores versus artistas, volume, vendas, leilão 2020, Covid afetou o mercado, palavras-chave, métrica de análise arte e uma caixa amarela escrito depoimentos de colaboradores. Uma seta para baixo sai do segundo retângulo e aponta para o terceiro retângulo nomeado personagens com caixas laranja, imagens, obras de arte, gráfico de secção, desenho Covid, logo galeria, imagem do museu, nuvem de palavras. Na etapa, apresente a história 3 retângulos roxos. Retângulo nomeado público-alvo com caixas amarelas. Galeria de arte, médio porte, diretores Marchand. E uma caixa lilás escrito Atua internacionalmente. Retângulo nomeado Objetivos, com uma caixa azul escrito Orientar estratégias vendas online. E uma caixa amarela escrito Incentivo a novos colecionadores de artes. Retângulo nomeado Apresentação com caixas laranja. Reuniões online, 10 minutos. Utilizar Power BI. Data Storytelling Canvas by Stefano Cavernali. www.stefano.cavernali.non.br. Fonte datastorytelling.com.br. Muitas vezes se usa, né, um artifício usado em muitas histórias, né, que é chamada de jornada do herói. Todo mundo deve lembrar da história do Perseu, que precisa matar a Medusa para salvar a princesa Andrômeda, né? Então essa jornada do herói, que se repete no mito do rei Arthur, em diversos outros, ela narra a experiência de alguém que a princípio não tem superpoderes, mas ele tem uma missão muito difícil. Ao longo do caminho ele consegue armas, efeitos mágicos, ele consegue se potencializar, enfrenta o desafio dele e depois retorna glorioso para casa. No slide intitulado A Jornada do Herói, um fluxograma. Sobre um círculo com 3 setores circulares coloridos, o título no centro. A Jornada do Herói. Abaixo do círculo, uma legenda das cores. Primeiro ato, verde. Segundo ato, vermelho. Terceiro ato, azul. Sobre as bordas do círculo, esquema com legendas intercaladas por setas no sentido horário. Cor verde, primeiro ato. Parcialmente no setor verde, o desenho de uma pessoa com uma mochila e um bastão de trilha e a legenda Mundo Comum. Chamado A Aventura. Recusa do chamado. Encontro com um mentor ou ajuda sobrenatural. Travessia do primeiro liminar.
O fluxograma continua na cor vermelha, segundo ato. O ventre da baleia, testes aliados e inimigos. Aproximação da caverna oculta. Provação suprema. Recompensa. O fluxograma continua na cor azul, terceiro ato. Caminho de volta. Ressurreição. Retorno com o elixir. A última seta aponta para o desenho da pessoa que está parcialmente no setor azul. Fonte: www.agendor.com.br. Então, essa é a ideia do Jornada do Herói, que pode ser aplicada na contação de uma história com dados, né? Então, eu tenho meu problema inicial, eu quero potencializar as vendas, atrair mais clientes, eu tenho o problema da Covid, eu tenho o problema de identificar as obras que mais são atraentes para o meu público, e aí eu identifico, né, essas tendências, eu vejo que os museus passam a ter também muita atratividade em exibição online, e a partir daí eu crio uma história, né, como se eu fosse contar uma história com tirinhas, em quadrinhos. Então, esse é o meu planejamento para que eu possa estar contando uma história, né, com data storytelling, que possa fazer o meu usuário, né, se identificar com essa história e fixar essa história. No primeiro slide é explicado com o título A Jornada do Herói, um esquema nomeado Jornada do Herói aplicada a Data Storytelling. Na parte superior, caixas de texto com formato de setas para a direita estão lado a lado. Cada caixa representa uma etapa e abaixo delas há escritos e imagens. Etapa Introdução, cenário atual do mercado de arte, alguns números, imagem retangular de um mosaico de fotos, imagem de um mapa mundi. Etapa Conflito, muitos artistas e galerias a escolher, imagem de um gráfico de setores em tons de azul, verde e amarelo, métricas variadas para orientar novos colecionadores, imagem de uma nuvem de palavras relacionadas à arte. Etapa Recusa do chamado, Covid-19, imagem de um vírus vermelho com o escrito Covid-19, coronavírus. Arte é investimento de risco? Imagem de 2 cifrões, um vermelho e um laranja sobre fundo azul. Etapa Ajuda necessária, galeria, histórico de vendas da galeria e revenda dos colecionadores, imagem de um gráfico de linhas com 2 linhas coloridas que fazem movimento ondular. Etapa Superação, busca de pinturas versus região/nacionalidade, imagem de um gráfico de linhas com 3 linhas horizontais coloridas que fazem movimentos acentuados de zigue-zague. Etapa Grande Virada. Devido à Covid-19, vários museus e leilões iniciaram vendas de obras online. Imagem circular de um edifício com teto triangular sustentado por 3 colunas gregas sobre fundo amarelo. Estimulou e ampliou a divulgação. Desenho de 10 colunas coloridas lado a lado e de tamanhos diversos. Etapa Conclusão. O que apresentar de dados aos novos colecionadores, indicadores. Aprofundar o estudo preditivo para identificar novos artistas e potenciais. Imagem de um retângulo verde com um gráfico de linha formado por uma linha horizontal que faz movimento de zigue-zague. Desenho de uma peça de quebra-cabeça amarela. Depoimentos de colecionadores. Galeria 1-2021. Fonte datastorytelling.com.br. No segundo slide explicado com o título Planejamento, um storyboard. Acima as informações. Título: Arte, cifrão, cifrão, cifrão. Tempo de apresentação 10 minutos. Abaixo, retângulos dispostos em 4 linhas e 4 colunas, numerados de 1 a 16, com imagens e legendas. 1. Abertura. Desenho de uma casa com uma pessoa de perfil na janela. Legenda. Abertura, título, apresentação. 2. Cenário atual. O mercado de artes do mundo. Imagem de um gráfico de setores com cerca de 25% em preto e 75% em cinza. Legenda. Informações de mercado geral. 3. Cenário atual. Imagem de um gráfico de setores com cerca de 25% em azul e 75% em cinza. Imagem de um globo terrestre com linhas verticais e horizontais e ao centro uma faixa escrito www. Legenda. Dados de retratação e online. 4. Imagem de uma nuvem de palavras relacionadas à arte. Sequência de 4 pontos de interrogação. Legenda. Difícil escolha. Muitos artistas. 5. Imagem de um gráfico de setores em tons de azul, verde e amarelo. Legenda. Métricas de investimento. 6. Escrito Covid-19 em letras vermelhas. Legenda. Arte é supérfluo. 7. Imagem de um gráfico de ponta cabeça. Ele possui desenhos de casa e prédios sobre a linha do eixo X. Uma linha em zigue-zague predominantemente crescente com uma seta na ponta está acima dos desenhos e sobre a linha uma moeda com um cifrão e uma seta.
Na leitura convencional do gráfico, as setas apontam para a direita. Legenda: retratação de investimentos. 8. Números macro. Desenho da casa com uma pessoa de perfil na janela. Legenda: galeria é aliada do colecionador. 9. Imagem de um gráfico de linhas com duas linhas horizontais com movimentos ondulares. Legenda: números da galeria. 10. Imagem de um gráfico de linhas com três linhas horizontais coloridas em movimentos acentuados de zigue-zague. Legenda: busca por obras de arte. 11. Imagem circular de um edifício com teto triangular sustentado por três colunas gregas sobre fundo amarelo. Desenho de 10 colunas coloridas lado a lado e de tamanhos diversos. Legenda: vendas de museus e leilões. 12. Imagem de três setas à esquerda que apontam para três caixas coloridas à direita. Legenda: ações indicadas pela história dos dados. 13. KPI. Imagem de uma linha horizontal em movimento sutil de zigue-zague com pontos vermelhos demarcados. Legenda: principais indicadores. 14. Imagem de um retângulo verde com um gráfico de linha formado por uma linha horizontal que faz movimento de zigue-zague. Legenda: estudo preditivo. 15. Depoimentos. Imagem de 10 colunas lado a lado de tamanhos diversos em tons de cinza. Legenda: gráfico de depoimentos. 16. Desenho da casa com uma pessoa de perfil na janela. Legenda: agradecimentos e fontes. Fonte: darastorytelling.com.br. Tem um caso de uso também da Fundação Gapminder, que aplicou as técnicas de Data Storytelling, né? A Fundação Gapminder, ela procura, né, fornecer materiais de ensino de educação para pessoas carentes. Então, com essas técnicas, eles puderam, né, atrair mais colaboradores para a sua causa. No slide intitulado Casos de Uso Fundação Gapminder, um print da tela inicial de uma apresentação com o título Tendências de Desenvolvimento Humano 2005. Abaixo escrito: apresentação interativa de algumas das mensagens do Relatório de Desenvolvimento Humano. À esquerda, um logo com um círculo ao centro, sobre o qual atravessam setas e retas coloridas para diversas direções. Abaixo, uma lista de idiomas com português, selecionado e os dados, produzido em colaboração com o Gapminder, www.gapminder.org. Tradução português, José Augusto Carvalho Filho. À direita, 9 quadrados dispostos em 3 linhas e 3 colunas com dados e gráficos sobre os temas. 1. Renda. 2. Regiões. 3. Pobreza. 4. Saúde. 5. Países. 6. Diferenças. 7. Tendências. 8. Desigualdades. 9. Mortalidade. No rodapé da página, no canto inferior direito, os botões Iniciar e uma seta para a direita. Fonte Gapminder 2005, documento online. Um outro exemplo interessante: foi feita uma mineração de dados numa eleição passada entre os candidatos para identificar os ataques e as referências de um para com o outro, né? E contar essa história através de gráficos e efeitos visuais teve um impacto muito significativo, né? No slide intitulado Casos de Uso, Jornalismo Digital e um diagrama de corda, no topo, fotos de 5 candidatos lado a lado. Foto de Jair Bolsonaro, foto de Haddad com a legenda Haddad/Lula, foto de Ciro Gomes, foto de Geraldo Alckmin, foto de Marina Silva. Abaixo, várias linhas em U saem de um dos candidatos e chegam a outro. As linhas têm uma ponta na cor rosa e outra em cinza, sendo rosa a origem e cinza o alvo. Abaixo de cada linha, um número indica o total de críticas ao adversário. Origem: Jair Bolsonaro. Alvo: Geraldo Alckmin. Número de críticas: 15. Origem: Jair Bolsonaro. Alvo: Ciro Gomes. Número de críticas: 1. Origem: Jair Bolsonaro. Alvo: Haddad/Lula. Número de críticas: 18. Origem: Haddad/Lula. Alvo: Jair Bolsonaro. Número de críticas: 1. Origem: Haddad/Lula. Alvo: Marina Silva. Número de críticas: 1. Origem: Haddad/Lula. Alvo: Geraldo Alckmin. Número de críticas: 6. Origem: Ciro Gomes. Alvo: Haddad/Lula. Número de críticas: 2. Origem: Ciro Gomes. Alvo: Jair Bolsonaro. Número de críticas: 5. Origem: Ciro Gomes. Alvo: Geraldo Alckmin. Número de críticas: 3. Origem: Geraldo Alckmin. Alvo: Ciro Gomes. Número de críticas: 9. Origem: Geraldo Alckmin. Alvo: Haddad/Lula. Número de críticas: 84. Origem: Geraldo Alckmin. Alvo: Jair Bolsonaro. Número de críticas: 50. Origem: Geraldo Alckmin. Alvo: Marina Silva. Número de críticas: 3. Origem: Marina Silva. Alvo: Geraldo Alckmin.
Número de críticas, 7. Origem, Marina Silva. Alvo, Haddad/Lula. Número de críticas, 14. Origem, Marina Silva. Alvo, Jair Bolsonaro. Número de críticas, 30. Abaixo, uma tabela nomeada total de ataques, com 2 colunas nomeadas feitos e recebidos. Bolsonaro, feitos 35, recebidos 86. Haddad/Lula, feitos 8, recebidos 118. Ciro, feitos 10, recebidos 10. Alckmin, feitos 146, recebidos 31. Marina, feitos 51, recebidos 5. Fonte, Merlo Takahashi e de Croquet, 2018, documento online. E finalmente, para a gente estar encerrando, eu queria comentar com vocês que existem ferramentas de automatização de Data Storytelling. O National Narrative Science, é um desses pacotes, mas, de qualquer forma, a intervenção do usuário em cada uma das etapas, dados, construção e apresentação, ainda continua sendo muito importante devido a todos esses fatores que nós comentamos hoje. No slide intitulado Automatização de Data Storytelling, print de uma tela com um mapa mundi com manchas vermelhas sobre a América do Norte e a Europa e bolas azuis sobre as Américas do Norte, Central e do Sul, a Europa, a Ásia Oriental e Oceania. Um gráfico de barras horizontais e coloridas que representam os países United States, Australia, Germany, United Kingdom, Canada, France. Um gráfico de linhas e áreas com uma linha vermelha que passa por pontos da mesma cor e tem a área abaixo colorida em um tom mais claro, e uma linha azul um pouco abaixo que passa por pontos azuis e tem a área abaixo colorida em um tom mais claro, e tópicos com textos e dados. No canto superior direito, o logo da Narrative Science, com o nome da empresa escrito em preto e o desenho de uma pena verde à direita. Fonte, Quill, 2019, documento online. Ficamos por aqui. Até a próxima. Sobre fundo branco, 2 retângulos vinho e cinza sobrepostos alternam-se nas laterais. No centro da tela, os créditos em letras pretas. Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação. Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp. Presidente Rodolfo Jardim de Azevedo. Diretora acadêmica Simone Teles. Audiodescrição, Núcleo de Acessibilidade Flictis. Roteiro Ana Rafaela Chanes. Revisão Marina Bragiato. Consultoria Sidney Tobias. Gravação Leandro Ribeiro. Narração Thaís Lenk. univesptv.com.br